Bem, professor, muito boa noite. A resolução que eu vou abordar agora vai ser a resolução da questão 2, tá? Deixa eu botar aqui em cima a questão 2, da ficha 2 dos motores de corrente contínua. Eu já escrevi esse valor aqui porque eu estava tentando começar a questão, porém a câmera aqui não estava ajudando por conta do foco, ele fica variando o tempo inteiro. E enfim, tá com esse problema, mas ao longo do vídeo a gente vai desenvolver a questão, tá? Mesmo assim. Então, o enunciado diz que o motor shunt CC ele tem uma tensão 120 nominal, que eu chamo de VL, que é a tensão de carga load, possuindo a resistência de enrolamento em armadura de 0,2 ohms, tá? E uma resistência de campo de 60 ohms, tá? E aí ele diz que em plena carga o motor absorve da rede uma corrente de 40 amperes nominais a plena carga. Ele também diz que a tensão nas escovas é de 3 volts a queda, tá? E que a velocidade nominal, bota aqui nominal, ela é de 1880 RPM. E ele pede para a gente calcular a velocidade numa situação de meia carga e numa situação de sobrecarga de 125%, tá? Deixa eu aqui ajustar o foco, tá? Beleza. Então vamos prosseguir aqui. Se o vídeo estiver embaçado, você não repara isso, porque é a câmera que não está ajudando bastante aqui a gente. Então eu vou começar a fazer aqui um esboço do nosso motor aqui, tá? E aí eu vou dar uma adiantada no vídeo para depois a gente dar uma escrita nas grandezas de interesse. Só um momento. Professor, então retornamos aqui, partindo do pressuposto, assim como a outra questão, de que o motor está em regime permanente e as indutâncias são entendidas como curto-circuito, a gente tem o sentido de corrente de campo nesse ramo com esse sentido, e como se trata de um motor, a corrente de armadura está fluindo na direção contrária à direção de produção, né, de força magnetomotriz da máquina. Então a gente tem aqui a força magnetomotriz, que é representada por EA, tá? E aí a gente agora vai descobrir qual é a tensão que a gente chama de back EMF, né, ou força magnetomotriz do motor, para que a gente possa descobrir quais são as velocidades sobre as diferentes condições de carga, seja meia carga, seja sobrecarga e por aí vai. Então, nosso primeiro passo é descobrir quem são essas correntes para a gente percorrer a malha, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui uma LKC nesse nó aqui, a gente tem a IL entrando no nó, a gente tem IF saindo e a gente tem IA entrando no nó. De tal forma que a corrente de armadura vai ser a diferença entre IL e IF. E aí a gente sabe que da questão IL é 40 amperes. Então, IL é nossos 40 amperes. E a nossa corrente de campo, ela vai ser a tensão nominal do motor, que é 120, dividido pela resistência de campo, que é 60. Isso vai dar pra gente 2 amperes. Então, menos 2, né, a corrente aqui de armadura vai ser 38 amperes, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai percorrer a malha, essa malha aqui, para nós descobrirmos quem é essa tensão aqui, EA, em regime nominal de operação do motor. Então vamos lá. Fazendo aqui um percurso na malha, vai ficar menos EA, menos a tensão nas escovas, que eu esqueci de colocar aqui, tensão escova, que é de 3, menos 0,2, que é a resistência à armadura, vezes 38, que é a corrente de armadura nominal, mais 120 aqui, que é a nossa tensão de alimentação. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou dar uma pulada porque nos outros vídeos eu abordei. Então, por questão de praticidade, a gente vai colocar o valor aqui direto, que é de 109,4 volts. Isso aqui em plena carga. Então, bota aqui plena carga. O nosso próximo passo agora, depois que descobrimos a tensão EA em plena carga do motor, é descobrirmos agora essa tensão EA, né, com o regime que a gente quer, que é o regime de meia carga. Então, meia carga, letra A, meia carga. Vou botar aqui quem é A. Por meia carga, nós entendemos que L é 20, uma vez que a nominal é 40. Então, certo?
que é a corrente de alimentação dele. Então, da mesma forma, nós vamos ter aqui uma corrente de armadura que vai ser 20 menos 2, que vai ser 18, tá? Deixa eu aqui, ó, ajustar o foco. Que vai ser 18, tá? E aí a gente vai percorrer a malha novamente no mesmo sentido, substituindo agora os novos valores, quer dizer, os novos não, né? O novo valor de corrente de armadura, que é 0,2, agora ao invés de ser 48 vai ser desculpa, 48 não. Ao invés de ser 38 vai ser 18, então 18 mais 120, tá? Igual a zero. Então, novamente, a gente vai pular, né, esses cálculos aritméticos. Então, a gente vai obter uma tensão de armadura de 103,4 volts. Do Chapman, existe uma forma que, inclusive, deixa eu só colocar aqui no computador. Ele está no capítulo 9, na página 474, mostrando um pouco da resolução abordada para esse tipo de motor. Uma vez que a corrente de campo é constante, certo? A gente pode escrever as velocidades diferentes do motor em função apenas da variação proporcional da tensão EA sobre o motor. Então, por exemplo, a gente calculou a tensão EA em plena carga, nós calculamos agora a tensão em meia carga, e só com esses dois valores da tensão eletromotriz do motor, a gente consegue obter agora a velocidade em qualquer regime associado a essas tensões aqui. Então, no caso, a gente colocou uma tensão em meia carga, a gente obteve o valor dessa tensão. E uma coisa também que eu esqueci de colocar é a velocidade nominal aqui do nosso... Ah, não, coloquei, esqueci não, coloquei, que é 1800 RPM. Então, fazendo aqui, né, a proporção item a gente tem que a força eletromotriz nominal está para a velocidade nominal, assim como uma tensão eletromotriz genérica está para uma velocidade NA genérica, tá? E a gente vai fazer essa regra de 3 aqui e obter esse valor. Então, o NA vai ser essa tensão aqui eletromotriz nominal dividido pela que a gente obteve, vezes a velocidade nominal. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou fazer assim só por uma questão de espaço mesmo. Vai ficar... vou fazer aqui em cima mesmo. 113, que é esse valor que a gente obteve agora, dividido por 109,4 vezes 1800 RPM. Então, fazendo essa conta, nós vamos descobrir que a velocidade, né, em metade da carga, ela vai ser 1865,8 RPM, tá? E o mesmo passo a passo a gente vai seguir para a próxima velocidade, bem parecida. Bem, professor, eu mudei aqui de... Desculpa o foco. Eu mudei aqui de página. Então, para 125% da carga, a gente vai calcular essa tensão EA novamente. Então, a gente subentende que para 125% acima da carga, nós temos essa seguinte corrente de carga, tá? De 50 amperes. Tá? 50 amperes. E aí a gente agora vai descobrir, com a mesma equação de malha, escrevendo ela, a tensão, nesse caso, eletromotriz do motor, 0,8. Então, como a corrente de campo é constante e ela é retirada da parcela, então a corrente de armadura vai ser 50 menos 2. Então a gente vai ter agora os 48 que eu tinha confundido anteriormente, né, vezes a resistência da armadura, mais 120 que é a tensão nominal do motor. E aí a gente vai obter agora a tensão eletromotriz nesse caso, que é 107,4 volts. Então a gente aplicando a mesma fórmula lá, nós vamos descobrir que a velocidade nesse caso vai ser o 107, que a gente descobriu agora, dividido pela tensão eletromotriz nominal, vezes o 1800 RPM aqui, tá? Que isso aqui vai dar pra gente 1767,1 RPM, tá? Então, professor, a questão era essa, tá? E muito obrigado.